Agora é oficial, segundo Flávio Latifi, PVC, o Palmeiras liberou o Everton para negociar com o Grêmio, o fim de uma era de um grande goleiro que teve seus altos e baixos, mas para mim muito mais altos do que baixos. O Everton foi um grande goleiro na Sociedade Esportiva Palmeiras, é ídolo do Palmeiras, será sempre ídolo. E eu acho que vejo com bons olhos a saída dele, explico já o porquê, mas estava vendo agora o programa e o Flávio Latifi e o PVC, né, confirmaram. O Palmeiras queria manter o Everton, o Abel não queria abrir mão, a Leila muito menos. A informação que eles falaram aqui, eles lutaram muito pro Everton querer ficar, mas o Everton, né, colocou sua vontade, que quer jogar, né, e foi sinalizado já no começo da temporada que quem vai jogar é o Carlos Miguel. Então o Everton viu com bons olhos um contrato mais longo, a chance de continuar jogando titular. O Everton, que depois que veio para o Palmeiras, no comecinho ali ficou no banco, depois que assumiu a titularidade foi embora e nunca mais saiu. Então o Everton é um goleiro que gosta de estar atuando, ele não vai querer ficar na reserva. Então o Palmeiras acaba de liberar o Everton, segundo, né, o nome dos repórteres que eu acabei de dizer. E assim, o que eu vejo é o seguinte, o Carlos Miguel é muito bom, mas eu acho que ele tem que melhorar muito com o pé, principalmente porque o Palmeiras é um time... Palmeiras não, né, gente? O futebol brasileiro, o futebol mundial tá muito assim, né? Os times acabam grudando cada um no seu e você fica sem passe e muitas vezes você tem que tocar a bola pro goleiro para tentar sair jogando. E o Everton era muito bom nisso, tanto para sair jogando quanto a tal da ligação direta que o Abel tanto ama. O Carlos Miguel já não tem essa qualidade, ele vai ter que melhorar isso, né, esse lado dele. Não é uma coisa que é impossível de aprender, mas realmente o Everton com o pé era muito bom. A gente lembra de poucos momentos assim que ele se atrapalhou com o pé, né, e o Carlos Miguel, o pouco que jogou, a gente já vê que se atrapalha. Mas a questão de debaixo das traves assim, eu creio que a gente está bem servido. O Carlos Miguel ainda tem que se provar, tem que jogar mais, mas dá para ver que pela envergadura desse goleiro e o tanto de defesas difíceis que ele faz, é questão de começar a ganhar confiança e a gente vai ter um substituto à altura, mas obviamente que ele ainda tem que mostrar muito mais, né? Acabou de chegar no Palmeiras, tem poucos jogos, a gente tem que aguardar. Infelizmente, eu acho que o Everton, se ficasse, era muito bom, mas por que eu vejo um lado muito melhor do Everton sair do que ficar? Primeira questão do salário. Galera, o jogador que está no Palmeiras há muito tempo, acontece o seguinte, ele tem lá 3 anos de contrato. Aí passa 1 ano, passa 2 anos, tá na hora de renovar. A hora que renova, aumenta o salário. Vai lá para cima. Passa mais 1 ano, passa 2 anos, e aí, renova. O salário cresce mais. É isso que eu falei do Rafael Veiga, por isso que eu via com bons olhos o Rafael Veiga sair. Uma porque ele já não está jogando tão bem, e outra porque o Rafael Veiga está muito tempo no Palmeiras, ele vai renovando, o salário vai explodindo, entende? Então assim, o Everton saindo é uma fatia boa de salário que libera para você investir em outro jogador, porque às vezes você pensa assim, mas só o salário não vai fazer o Palmeiras contratar outro jogador. Eu não digo nem goleiro, eu digo investir em outra posição. Cara, pelo contrário, eu acho que quando libera uma faixa de salário, você pode muito bem ir lá e de repente o Arias ou o Nino, que eu vou falar daqui a pouco sobre os dois, aí vocês vão entender onde eu quero chegar. Você libera uma fatia do salário, se antes você estava inseguro em oferecer tanto pro Arias, agora eu não tô mais, porque liberou uma fatia de salário, eu vou oferecer um salário maior ou pro Arias, ou pro Nino, ou pros dois. Então assim, vejo com bons olhos, eu acho que tudo tem começo, meio e fim. E o Everton acho que chegou ao fim mesmo, o legado dele no Palmeiras. Eu acho que, principalmente depois do Mundial, eu acho que deu uma boa, não arranhada na história do cara, porque não é um erro que vai justificar e que vai mostrar o que foi a carreira do cara no Palmeiras, não é isso. Mas aquele erro no Mundial eu acho que foi o pior dele, porque o jogo contra o Chelsea lá, realmente, depois que o Palmeiras empatou, houve um período ali de 15 minutos que o Palmeiras começou a ficar em cima do Chelsea, o Chelsea errando tudo. Eu pensei, cara, o Palmeiras vai no mínimo levar para os pênaltis, a chance era muito boa. E aí logo depois, o lateral esquerdo, eu não lembro, o Erustor, né? Chutou a bola, desviou, o Everton se atrapalhou, deu uma manchete, enfim, aceitou o gol. Acho que foi o pior erro dele, mas muitos acertos, né? Um goleiro multicampeão, um cara muito legal, dá pra ver nas entrevistas, super humilde, e que ele tenha boa sorte aí no Grêmio, menos contra o Palmeiras, e que ele siga seu caminho. E eu acho que tem boas coisas dele ter saído, principalmente essa questão do salário e da confiança pro Carlos Miguel, porque agora o Carlos Miguel se sente assim, cara, eu sou o dono da posição, nada de insegurança, agora ele tem que mostrar para que veio. Galera, sobre o Arias e o Nino.
O Palmeiras, eu tava vendo o programa lá, o PVC fala que o Palmeiras tem muito interesse sim no Nino e no Arias. E por que a diretoria do Palmeiras é muito fraca? E por que a gente critica tanto a diretoria do Palmeiras? Cara, eu já disse aqui, vou repetir mais uma vez. Eu não sou aquele tipo de cara chato que gosta só de ficar batendo na diretoria e no treinador para ganhar like, para ganhar inscrito, de forma alguma. Eu prefiro e torço muito para quando o Palmeiras, né? Eu não tinha canal na época do Maurício Gagliotti. Possivelmente, se eu já tivesse canal no YouTube na época do Gagliotti, vocês iam me ver falando muito bem dele, falando muito bem da diretoria e etc, etc. Mas como eu comecei nesse período, pegou esse período justo do... Cara, você fica demorando para negociar com Arias, demorando para negociar com o Nino. Meu amigo, você tem que ir com tudo pra cima logo e tentar fazer a proposta. A tática do Palmeiras, segundo o PVC, o Palmeiras tem essa tática. Primeiro vai costurando com o agente do jogador, acertando todos os pontos. Aí depois, quando tiver tudo definidinho, bonitinho, você vai no clube. Cara, acelera isso, cara. Pô, definiu, reunião, pega o avião, vai lá pra Inglaterra, vai lá pra Rússia, definiu, pô, faz logo a proposta, porque é o seguinte, às vezes você faz a proposta que você tem e o clube não aceita, não quero, não vou vender e só vendo por X, você já desiste e vai atrás de outro alvo. Enquanto você fica ali nesse negócio de, não, vamos esperar o momento certo o quê, cara? O que adianta se você traz, vamos pensar no lado bom. O Palmeiras, vamos aguardar, e o Palmeiras consegue trazer o Nino e Arias, começa a jogar lá para março. Cara, já perdeu os jogos do Campeonato Brasileiro, já perdeu praticamente o Paulista todo. Pra que tanta espera? O Campeonato Brasileiro, por exemplo, que o Palmeiras perdeu por 3 pontos, os mesmos pontos das primeiras rodadas são os mesmos pontos das últimas rodadas. Então você fica já sem esses caras. Já sabia que quando acabou o campeonato que o Mikael não estava bem, que a zaga do Palmeiras precisava de uma reformulação, que o Murilo já caiu muito, que o Gomes, embora tenha terminado a temporada bem, também já não está mais lá, aquele Gomes de quando chegou. Já tinha que trazer um zagueiro, já tinha que ter acelerado, já tinha que ter feito proposta, e se foi recusado, já busca outro zagueiro, cara. O Arias, é um sonho antigo, cara, sinalizou o Wolverhampton, tá para cair. Já pergunta, Arias, você quer vir? O seu objetivo é esse? O salário pra você, isso aqui tá bom? Isso aqui tá bom? Cara, então toma. Não quero ir pro Fluminense. Desiste, vai pra próxima. O problema é a espera. E daqui a pouco, se você traz o jogador já perdeu jogos importantes. E se não traz, pior ainda, porque você perdeu um monte de tempo, não contratou um outro alvo, um plano B, um plano C, e você fica na dependência da diretoria, que é muito lenta. É um modus operandi de negociar que não dá para entender, gente. É muito ruim o jeito do Palmeiras negociar. E isso a gente tem que pôr na conta da Leila e do Anderson Barros, mas muito mais na Leila. Por que na Leila? Porque o Anderson Barros, o estilo dele é esse. Quem pode cobrar o Anderson Barros é a Leila. Então, se ela percebe que a negociação não anda, ou é por culpa dela, ou é por culpa que o Anderson Barros não é um cara persuasivo mesmo. Então, se é isso, ou contrata outro diretor, manda esse cara embora, traz outro, ou então ela tem que tomar a frente e falar, cara, eu quero que você seja mais incisivo, mas também não tenho rios de dinheiro, então é o seguinte, o que temos é isso aqui, vai lá e faça a proposta e bata na mesa e ofereça isso, porque se não quiser, vai embora. Não dá pra você ficar rodeando um jogador por muito tempo e ficar nessa coisa e não trazer ninguém, cara. Então assim, a diretoria do Palmeiras mostra uma incapacidade muito grande. A gente vê outros times, né? Por exemplo, você vê o Santos, né? Tudo bem que o Cruzeiro quis se desfazer do Gabigol, pelo amor de Deus, não estou dizendo que o Palmeiras tinha que trazer o Gabigol, porque eu acho o Gabigol ruim. Nem bom jogador eu acho ele. Mas eu estou dando só um exemplo. Pô, cara, o Cruzeiro paga um salário monstruoso pro Gabigol. O Santos desenrolou rapidinho, cara. O cara já jogou a primeira rodada. Eu tô dizendo não do jogador, eu tô dizendo da velocidade, o jeito, entendeu? O Grêmio tava tentando trazer um ponto lá, é o TT, né? Que é muito bom jogador. Cara, ele era muito valorizado lá na Europa. Já trouxe, já apresentou e o cara já vai jogar. Então, assim, as negociações com os outros times que tem, cara, estão lascados de dinheiro. É assim, meu. E o Palmeiras, uma lentidão, difícil, espera, vamos aguardar, vamos esperar o momento certo. Cara, o momento certo é agora, amigão. Porque se você tentar agora, você não vai sair, você não vai se prejudicar. Porque se você tentar agora, o máximo que vai acontecer é o jogador falar não. Não quer vir agora? Fecha a porta, busca outra opção. Não adianta você ficar o tempo todo esperando o jogador.
Então assim, a diretoria do Palmeiras decepciona muito, principalmente nas negociações. Ou então, cara, vem à tona e fala logo numa coletiva, ó, não estamos atrás de mais nenhum jogador, só queremos um zagueiro e tá difícil, não vamos trazer agora, vamos trazer só no meio do ano. Aí ninguém fala mais nada. Mas não, eles não falam nada. Os próprios comentaristas falam que é muito difícil arrancar a informação do Palmeiras, né, sobre as contratações e tal, mas que arrancaram simplesmente, né, o Danilo Lavieri falou que o Palmeiras tem esse modo de negociar, ele gosta de ir com calma, tranquilo e no momento certo. Cara, pra mim, o mundo do futebol não funciona com esse jeito calmo, tranquilo, esperando o momento certo. Coisas da diretoria do Palmeiras. Galera, volto ainda hoje com mais um vídeo sobre o Verdão. Os meninos jogam pela Copinha hoje às 7h30 e eu volto com pós-jogo e mais notícias do nosso Palmeiras. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.